convidado especial no Não, sofá. mas olha a elegância. Você gostou, Fê? A elegância, todo grifado. Eu gosto. Obrigado. Gente, assim, Já o produto é amizade, bom, viu, hein? Felipe? O produto é bom. É bom. Tudo bem, doutor Stanley? Ó, Gente, vamos falar um pouquinho sobre a questão capilar. Vocês sabem que eu posso falar disso com propriedade. E eu tenho presentes aqui, viu, hoje? Pô, Você tem tenho- presente? Presentes Eu hoje. Olha tenho que legal. propriedade para falar desse negócio, mas hoje a gente vai falar de implante capilar, turma. E eu tenho várias dúvidas em relação a essa história de implante Vamos capilar. esclarecer todas. Porque eu sou um cara que optei por não fazer o implante capilar por algumas dúvidas que eu tenho que eu quero que o senhor possa me tirar. A primeira delas, o negócio dói mesmo? De forma alguma. Eu garanto que está desenhado para não doer, gente. Tem anestesia local. Pode, inclusive, ter um anestesista para fazer uma sedação leve e você não sentir absolutamente nada durante a cirurgia. Então, essa primeira dúvida, pode esquecer. Eu assino embaixo. Não dói. Não dói. E assim, doutor, porque normalmente, né, Fê, a gente vê, sei lá, Sim. esse procedimento de implante é um procedimento um pouco mais caro, né? As Mais pessoas- invasivo. Mais invasivo. As pessoas, elas têm talvez uma certa, não diria restrição, Tem mas uma, eu e acho tem um também a receio, parte, né? toda a fase da recuperação. E uma história que me chama muito a atenção também, doutor, é a questão depois de você ter que tomar remédio contínuo, justamente para segurar o cabelo. E muitos homens, eles têm medo justamente porque pode, de repente, mexer ali com o fator sexual. Isso acontece? Não, isso não acontece. Olha só, primeiro, com relação ao procedimento em si. Você faz hoje um transplante capilar e no mesmo dia você volta para casa. Então é seguro, é confortável. A gente pode falar, inclusive, que é confortável. Imagina, hoje nós já fazemos mais de 1.000 cirurgias por mês. 1.000 cirurgias? Mais de 1.000 cirurgias por mês na nossa Caramba. rede, que já é a maior rede da Latinoamérica. Não, a Stanley's é uma potência. E estamos crescendo cada vez mais exatamente pelo fator preço. A qualidade continua fantástica, muitas inovações dentro de toda a nossa rede, mas o preço é uma coisa que desde o início eu bati muito. Eu já comecei dizendo, gente, eu quero democratizar o transplante capilar no Brasil, hoje na América Latina, e nós vamos para o mundo. Foram vocês que fizeram o implante de um cara que eu gosto muito, do Igor, do Flow? Grande Foram irmãozaço, vocês? o Igor. Inclusive Ficou o Jean muito bom agora do também Igor. vai fazer. Ficou muito Obrigado, bom. nós que Ficou fizemos. muito bom. Ficou E olha, muito e bom. no caso do Igor, inclusive, nós também falamos do tema barba no caso do Igor. Então, hoje, transplante capilar, né? Lógico, por cabelo, mas para barba, né? Por exemplo, o Dani aí fez também. Olha como o Igor ficou mais barbudo ainda. Pô, Né? sensacional. Olha só, bom, esse é de hein? barba também, de cabelo e barba. Que legal, hein, Tá vendo? doutor? Esse era um carecaço, que é o Sasaki, e tá bem Paulinho, pra você caramba. sabe porque também o valor, né, assusta. Assusta. Né? Quando você chega e vai falar de implante capilar, hoje tem médicos que não cobram menos do que É 30 caro mil ou não é, reais. doutor? Inclusive, olha só, inclusive eu era desse tipo de médico que estava cobrando 30, 40, 50 mil reais em uma cirurgia, quando nós decidimos fazer isso com um grande volume, lógico que com segurança, com qualidade, com um resultado natural, mas nós decidimos que nós conseguiríamos enxugar isso ao máximo. Hoje em dia, um transplante na nossa rede sai por menos de 15 mil reais e você pode parcelar em várias vezes no cartão de crédito sem juros. Olha que legal. Tem Sem crediário, juros. tem crediário, inclusive, para 24 vezes, 36 vezes, Pô, até 24 144 vezes. Nossa, louco. Existe parcelamento na nossa Ou rede. seja, só não faz quem não A quer. ideia é essa, gente, é conseguir realmente fazer algo que caiba no bolso do brasileiro. Olha só, quero presentear vocês três com terapia capilar, que era sobre os remédios que tem que tomar, para depois a gente falar mais sobre isso. Terapia capilar, todo mês vai poder ir lá na clínica para receber terapia capilar nossa. E, caso os senhores aceitem, está aqui o presente do transplante capilar, para ficarem mais cabeludos e mais bonitos ainda. Então agora não é possível Eu que tu estou não vai encarar maravilhoso. essa. E eu estou aqui para resolver Exato. qualquer dúvida, viu? Estou para esclarecer todas as dúvidas. Doutor, muito Adorei, obrigado. A você. clínica é boa demais. Stanley. É isso aí, tamo junto, gente. Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos para quem vai assistir a gente ou para quem vai estar escutando o que nós vamos falar aqui. Eu espero que a gente fale muita coisa boa e também fale muita besteira para ficar interessante e divertido. O Dani já tá rindo, né? Essa parte eu tenho certeza que o Dani Eu tô gostou. aqui pra isso, pra rir e pra comer os snacks. Então sejam bem-vindos a mais um Stanley's Cast, já nesse novo formato, esse novo modelo by
Dani Araújo, né? Olha, esse senhor que está aqui ao meu lado. Aproveitando. Aqui, ó, pra ficar... Eu vi que tu tá cada vez mais slim, né? Mas é sacanagem, pô. Se tu coloca normal, eu fico parecendo o Minnie Mouse. Tá bom, não achei graça. Volta pra cá. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se. É uma obrigação, pelo menos faça isso pra gente, tá? Ativa o sininho também pra saber tudo que a gente tá colocando aqui e acompanhar aqui, lógico e evidente, que ainda que com muito bom humor, a nossa pegada aqui é te levar conhecimento, tá? É te passar informação, é para que você consiga realmente crescer, prosperar, né, dentro de princípios, e nós vamos falar sobre isso hoje, mas que com certeza é para fazer com que você avance na vida, cidadão, cidadã, tá? Muito bem-vindo, Daniel. Obrigado. Eu espero que você aproveite, se divirta. Vai ser legal. Né? O tema hoje do nosso podcast é O Céu é o Limite. Ficou com a interrogação correta? Tá bom. O céu é o limite. Pronto, melhor assim, tá? E está aqui conosco André Berti, empresário, palestrante, né? Vou falar alguns nomes aqui que eu tenho certeza que vocês conhecem, né? Jazz Restaurante, né? Jazz. Na verdade, Sampa Spy, né? Sampa Sky, desculpa, Sampa Sky, porque o Dani, para me sacanear aqui, colocou Sky SP. Ou era só para não falar Sampa Sky? É Sampa Sky? Sampa Sky. Então Quero tá bom, agradecer aí o pessoal da redação, que fui eu mesmo. Mas eu faço isso, tá, gente? Que é pra poder quebrar o gelo e dizer assim, meu amigo, muito obrigado. Você não sabe onde você veio parar, viu? Né? Que toda aquela nossa conversa de preparo era só pra te deixar, né, aberto. Agora nós vamos valendo. disparar cada foguete, meu irmão. Mas, André, muito bem-vindo. Tava até falando pro Dani como é legal essa pegada quando a gente coloca alguém para conversar conosco aqui sobre empreendedorismo, porque eu automaticamente já sei que nós vamos ensinar muita coisa pra galera que tá aí. E nós vamos ensinar coisa nossa de moleque, né? Coisa nossa de 8, 9, 10 anos de idade e até hoje que nós estamos com alguns poucos mais do que isso. Também ninguém precisa ficar falando da idade, né? Pra quê? Meu irmãozão, bem-vindo e que seja apenas a primeira vez de muitas, viu? Pra gente falar mais coisas que eu tenho certeza que a gente tem muito pra colaborar e para passar para a galera toda. Maravilha, é um prazer. Só falar, estamos aqui, vamos falar de assunto interessante aí. Vamos falar para essa galera empreender e criar coragem aí de empreender também. Dani, e aí? Alguma introdução do André? Eu fiquei bem feliz de poder convidar o André e de saber que com a agenda lotada dele, que ele conseguiria um tempo na agenda dele para vir aqui, porque o André foi o meu primeiro patrocinador que legal. do meu programa de comédia em 2013. Pô, e foi muito quase louco. 10 aninhos. Porque ele tava pesquisando patrocínio, né? E ele foi pesquisar o Porta dos Fundos para fazer propaganda do Jazz já, né? Do restaurante. Era do Jazz. Eu legal. fui pesquisar, falei, poxa, eu preciso... Como lá eu não tenho bebida alcoólica e a galera chegava e reclamava, o cara sentava na mesa do restaurante, dá cerveja. Não tenho nada com álcool. O cara reclamava. Eu falei, poxa, tem aquela máxima do marketing que bem ou mal falem de mim. Eu falei, eu vou trazer esses caras que detonam os lugares para detonar o jazz e falar mal do jazz para ficar famoso. Legal. Só que quando eu vi o orçamento deles não cabia, mas aí o do Daniel cabia. Ah, meu amigo, Era tá a vendo? Porta dos Fundos. Era a porta dos fundos. Da Deep Web é ótimo. Da Deep Web eu gostei. Inteligente, muito inteligente, Dani. Você é louco. E aí eu paguei ele em hambúrguer. Que ficou mais fácil ainda, né? Mas é legal que, como vocês falam muito de empreendedorismo, quando ele foi o primeiro patrocinador da minha vida, porque eu nunca tinha tido essa experiência com patrocínio, ele mostrou um lanche que ele tinha lá, que era desse tamanho. Ganhou o Daniel na primeira. E eu gravei um vídeo comendo aquele lanche e lancei um desafio no final do vídeo. Ó, quem vier no Jazz Restaurante e conseguir comer esse lanche não paga. Foi. E a galera começou a ir. Prejuzaço. Não, até hoje a galera... O CAC era legal, então. O único que comeu sem pagar foi ele, viu? Todo Porra, mundo, ninguém consegue comer. E eu não consegui comer inteiro, não. Era muita coisa, velho. Ainda tá rolando esse desafio? Ainda rola o Eu vou desafio. lá. Quero ver. Vocês vão ver o que um cabra do meu tamanho é capaz de fazer. São 2,7 kg de comida. Porra. E foi muito É legal muita porque 3 anos depois
ainda tinha gente que ia lá e falava, tem o hambúrguer do Pastorzão aí? Que legal, cara. Que top. Deu muito certo aquela Deu muito parceria, certo. né? Tanto Cara, é que a vamos gente continuar, renovou. né, meu? Manda um A gente sucesso, fez várias vários. vezes. A gente Que ficou legal. aqui uns 5 anos fazendo, né? Foi muito legal. Pô, a gente pode fazer o seguinte, então, pô, com o André. Quem for lá e colocar cabelo, não paga esse sanduíche, olha aí. Bora. Tem muita gente careca lá. Tem muito cliente careca lá, viu? Já vou mandar colocar um LED, um suporte, Aí, ó, tá uma, né? Já vamos ser patrocinador lá do Jazz. André, conta pra gente, quando que você descobriu, meu amigo, a sua veia empreendedora? É interessante isso. Porque as pessoas falam, tem o dia da virada, um É. dia que eu me tornei empreendedor. Porra nenhuma. Nada E aí eu escuto muita gente também falar assim, poxa, eu gosto disso aí, eu vejo empreendedor, eu gosto, eu não nasci pra isso. E eu falo sempre, toda vez eu falo, na minha certidão de nascimento não está escrito empreendedor. Tem lá a data que eu nasci, horário, Exato. tamanho, peso, cor do cabelo, pai, vô, tal, mas não tá escrito empreendedor, CLT, É. desempregado, vagabundo, não Não. tá escrito isso. Então, primeira coisa, temos que desmistificar isso pra galera. Com certeza. Empreendedorismo é uma competência que se desenvolve. É. Do mesmo jeito que você aprendeu tabuada, uns mais, outros menos, Claro. inglês, qualquer coisa, é uma competência que você desenvolve. Não é um dom, então. Não, Vocês de acham jeito que não é? Não, de forma não. alguma. E hoje tá muito na moda o lance dos soft skills, hard skills, né? Quais são os seus talentos, as suas aptidões e etc. E legal que a educação tá indo para esse sentido, mas para não ficar um clima pesado e começar a falar de técnica de educação, é bacana a gente dizer o seguinte, esquece isso, cidadão, é treinável. Agora, claro, o ambiente, a necessidade, eu tava falando com o André e o André tava dizendo, Stanley, não era por necessidade de grana, mas eu queria fazer e eu queria ter minhas coisas. E aí tem muito a ver com o que acontecia comigo, que comigo era tudo. Era necessidade de grana, era querer fazer, era querer minhas coisas, era querer tudo. Do jeito que eu continuo querendo estar hoje. Só que essa chama, ela não vem no teu DNA. Entendeu? Você vai rolando, vai desenvolvendo, e aí uma coisa vai dando certo, e isso é legal, porque já te alimenta para que outra coisa dê certo também, e você vai nesse feedback. Mas depois a gente fala sobre os tapetes, porque isso aí é o glamour, tá, gente? É o que todo mundo quer ver, É. todo mundo quer assistir, mas as porradas, os cacete, pau, pedra e fogo, ninguém vê, né? Beleza. É interessante, mas voltando à sua pergunta, eu comecei a empreender com 9 anos, e por necessidade. Eu tinha sido expulso de 7 escolas. Eu era aquele aluno terrível. Não, imagina. Mas não era só aluno, não. Era no bairro também, era na família, era nos vizinhos. Todo mundo me odiava, sabe? Não sei porquê. Por que será? Mas eu ficava de castigo de dezembro a janeiro. Então eu não ganhava presente de nada. De Natal, de Dia das Crianças, de aniversário. Eu nunca merecia o presente. Falava, se você não aprontar, você vai ganhar isso quando você no Natal. Eu Cagada. falava, bom, não vou ganhar. Eu não vou nem me comportar porque eu já sei que eu não vou ganhar. Então, uma forma de eu conquistar as coisas que eu queria foi trabalhando. Eu percebi que tinha dinheiro ao meu redor. Legal. Eu tive a consciência do dinheiro com 9 anos. Então eu via amigo vendendo, a família simples vendendo geladinho. Comecei a vender, eu via que caía moedinha na mesa. Eu falei, aí tem dinheiro. E com Legal. dinheiro eu compro o que eu quero. Legal. E aí fui conquistando as coisas Legal. e tal, muito cedo. 9 anos, velho. 9, cara. Um pequeno capetinha é empreendedor. É. Vendendo geladinho. Foi a primeira. Primeira coisa, geladinho, depois foi pipa. As aulas de educação artística na escola eram ótimas, porque eu não fazia nada na aula de educação artística, mas eu tinha o material para fazer pipa e vender, fazer dinheiro. Eu aprendi a fazer, então fazia o pipa, vendia, ganhava dinheiro. A molecada preguiçosa que não queria fazer rabiola. Então pegava sacola de mercado, pegava saco de lixo da minha mãe, cortava, amarrava na linha, vendia por metro, era o melhor dinheiro. O dinheiro mais fácil de ganhar era a rabiola. E aí a gente estava conversando sobre isso agora há pouco, né? Que a gente fazia cerol, que a gente pegava lá cola polar, ia amassar lá o vidro, comprava a linha 10. Não, também, empreendimentos pipa. O André tinha um apelido, era empreendeta, era mistura de empreendedor com capeta, entendeu? Mas o lance da pipa, isso aí, muitos amigos, a gente estava falando sobre isso, essa pegada de mexer com as coisas, vender, fabricar, colocar para rodar,
empreender ainda que molequinho, 9, 10, 11, 12 anos, como a gente percebe isso hoje nos nossos amigos que já estão com 30 e tal, 40 e tal, como era todo mundo desse jeito e todo mundo tinha sonhos de consumo. E isso tinha muito a ver com sonhos de consumo, porque naquela época ninguém tinha nem ideia de mundo, né? Ninguém tinha, eu quero rodar o mundo. Não, ninguém falava isso com 10 anos de idade, pô. Mas as coisinhas que queria comprar, mobilete, patinete, videogame, naquela época tinha Mega Drive, tinha o Atari, nem tinha Nintendo ainda, não tinha nada disso. Mas a galera queria aquilo. Sim. E aí, André, como é que Era era? skate, né? Skate, o que eu pô. queria era mobilete. Pô, mobilete. E aí, Quem não? com Porra. 11 para 12 anos, eu Olha. conquistei a mobilete. Legal. Só que eu não comprei uma nova, eu comprei uma velha, toda quebrada. E a mobilete só quebrava também. Ficava mais consertando. Ela vivia mais no pedal do que no motor, né? Mas aí foi bom, porque eu desenvolvi outra competência e aprendi a consertar a mobilete. Olha, que Com animal, 13 cara. anos, aí da mobilete eu passei para moto velha, sem documento. E fui passando e crescendo nas motos. E aí com 13 anos eu tinha uma oficina de mecânica de moto Olha na isso. garagem do meu pai. Olha isso aí. Meus 2 melhores amigos eram meus funcionários lá. Que idade então. eles tinham? Tudo 13, Olha aí, mesma tá idade. Eu com 13 anos empregava 2 na rua. Que legal, né, cara? Que bacana. E aí, como é que... E que fim deu isso aí? Aí Como é que com foi? 15 anos, depois de eu ter me envolvido em alguns acidentes e tal, meu pai falou, antes que ele morra embaixo de um ônibus e um caminhão, vou botar um ponto final nisso. E tinha um amigo que o pai dele tinha restaurante. Uhum. E aí meu pai falou com o cara, falou, arruma um emprego pro André lá. O cara falou, tá bom. Eu cheguei lá, não sabia fazer nada num restaurante, mas aí eu comecei a lavar louça, picar cebola, fazer as Legal. coisas lá, varrer o chão. E aí eu percebi que dava para desenvolver com cliente, cativar cliente, igual eu já fazia na oficina. Sim. Comecei a fazer isso, o cara gostou de mim, ofereceu sociedade pro meu pai. Que legal, cara. Meu pai, eu já estava meio desmotivado lá, porque eu ganhava 1/5 do que eu ganhava na garagem de casa, sem bater cartão, sem nada. Aí meu pai, para me motivar, falou, olha, continua, porque ele gostou de você, ele até ofereceu sociedade para mim. Eu falei, como é que é essa história de sociedade? Ele falou, não sei, não quero saber, meu segmento é outro, mas fica trabalhando direitinho, que quando você fizer 18 anos, a gente vê esse negócio de sociedade. No dia Legal. seguinte, eu cheguei lá no restaurante e falei, como é que é essa história? Quanto é que é a sociedade? E aí o cara falou, eu entrei de sócio, eu fiz as contas rapidinho, e eu falei assim, eu posso te pagar em 12 vezes? Aí ele falou, pode. Eu falei, se eu vender a moto que eu tenho e o dinheiro que vai ser a minha parte da sociedade, eu consigo pagar parcelado. E o que era para eu pagar em 12 meses, eu paguei em 6 meses, porque eu show, cativei cara. o cliente, aumentei faturamento, fiz melhores compras. Olha o payback disso, bicho. Caramba, velho. Né? E aí o cara tinha muito restaurante. Isso Isso já aí eu tinha tinha quantos 15 anos. Eu já tinha 15 anos. Né? Já tava quase aposentando. E aí dos 15 aos 18 eu fui sócio dele. Eu terminei de pagar um, ele ofereceu sociedade em outro. Eu sei que quando eu tinha 18 anos eu era sócio em 6 restaurantes com ele. Que caramba, bicho. Porra, que legal. Fazia compra. Eu tinha restaurante fora de São Paulo, era em Santos, e eu morava na zona leste de São Paulo. E eu ia de carro, olha que coisa, sem carta, sem Caramba, habilitação, eu ia fazer compra, ia fazer pagamentos, Legal, funcionário e legal. tal, com essa idade. Legal. Olha que bacana. Eu tava falando pro André que nessa idade, né, eu já comprava videogame, né? Pagava para desbloquear e vendia o videogame com um valor agregado, que era o videogame desbloqueado para as outras fitas, né? E a gente fazia dinheiro com isso e o dinheiro era justamente para comprar os bens que nós queríamos comprar. Naquela época não era ainda ideia de investimento, né? Mas olha que legal. Depois que eu consegui comprar as coisinhas menores, aí eu mobilete ou patinete. O dinheiro não dava para nenhum dos dois, mas aí até que deu para um patinete velho. Comprei o tal do patinete velho. Aí, vou querer deixar personalizado. Tirei logo a tampa de proteção de um rotor que dava partida, que aquilo ali era um perigo. Se caísse alguma coisa em cima daquilo, triturava. Lembra o negócio que ficava para fora assim? Eu tinha um único tênis bom. É a embreagem, isso daí era a embreagem dele. Eu tinha um único tênis bom. Fui dar uma volta nesse bicho logo que eu comprei, não manjava muito dele ainda. Meu tênis bateu naquilo ali e ele destruiu o tênis. Não pegou no meu pé, por sorte. Conclusão. Como é que eu chego em casa e explico que eu destruí o tênis no patinete? Se nem o patinete era de conhecimento dos meus pais, né? Ele era clandestino, o patinete. Né? Conclusão.
Minha mãe até hoje não sabe essa história, viu, mãe? Então, aquele tênis destruído, que ninguém entendeu o que aconteceu, que só tinha um pé, colocaram culpa no cachorro, jogaram no quintal do vizinho do lado, foi o patinete, viu? Mas é isso aí. Vamos aprendendo com os nossos investimentos, né? Faz parte. Aí que você ficou no ramo de restaurante. Você nunca saiu. Eu entrei com 15 anos na área de gastronomia, ramo de restaurante, e tô até hoje, ainda tenho o Jazz, que você fez lá. Sim. Jazz tem 10 anos, mas aí eu peguei e fiz faculdade. Também botei na cabeça... Foi pra culinária. Fui pra culinária. Começou a moda de gastronomia, chefe de cozinha. Legal. Eu fui lá e fiz gastronomia e falei, vou me tornar o melhor chefe do Brasil. Aí vou fazer pós-graduação na França, o berço da gastronomia, vou para a França. Cheguei lá, ninguém aceitava o nosso currículo, nossa grade curricular, por causa que o curso daqui do Brasil nem era reconhecido. E aí eu não tinha condição financeira para fazer o curso, a graduação novamente lá na França e a pós-graduação. Então eu fiz alguns estágios na Europa, aí trabalhei em alguns restaurantes nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, falei, vou ficar aqui, vou me tornar um chefe aqui. Mas aí me tornei adventista do sétimo dia, imagina. A minha especialidade de culinária era a cozinha francesa, e eu me batizei e falei, não vou mexer mais com carne de porco, nem com bebida alcoólica. Então, como que eu ia fazer? Aí eu comecei a ter esse problema aí, com princípios do que eu acreditava. E aí eu comecei a fazer, mais uma vez entrou o empreendedorismo, porque eu comecei a viver de consultorias, de cardápio para restaurante e tal. E foi ficando difícil. Tomei um golpe também. Eu estava prestes a casar, eu me tornei sócio de um cara de um restaurante, um senhorzinho com uma conversinha boa, sabe? Me levou o único dinheiro que eu tinha, caramba, prestes a casar. E aí eu fiquei meio sem chão. Um dia eu cheguei na igreja e o cara parou um carro velho, no fim do culto, abriu o porta-malas, começou a vender pão integral. Em 10 minutos ele vendeu 20 pacotes de pão a R$15. Fez R$300 assim, estralando os dedos. Aí eu cheguei e falei assim, poxa, quero comprar, você dá desconto se eu comprar 2? O cara era grosso, assim, atendia mal. Eu falei, nossa, o cara é mal vestido, rude, aceita cartão? Não, e tal. Aí eu falei, olha, eu acho que eu sou melhor de venda que esse cara, e eu, com meu conhecimento, ele só tinha um produto. Eu falei, se eu fizer, eu vou fazer um pão com noz, um pão com uva passa, legal, um com castanha, um doce, um salgado, vou fazer um patezinho, vou vir vestido de chefe de cozinha, vou fazer uns azeites aromatizados, vou fazer um cartão de visita, e aí vou me propor para cozinhar na casa das pessoas e tal. E aí, na outra semana, eu estava lá fazendo isso. O cara, em 10 minutos, 15 minutos, ele vendeu R$300 em pão. A minha meta era fazer a mesma coisa que ele. Na outra semana, quando eu fiz R$1.000 assim, estralando o dedo. Que show. E aí uma mulher me liga durante a semana falando, André, e nós estamos falando disso aí em 2010, hein? Caramba. Uma mulher me liga e fala, André, minha filha se tornou vegana, ela está com intolerância à lactose. Uhum. Você manja disso, você é chefe de cozinha, você deve ter muitas receitas veganas, né? Eu falei, claro, é a minha especialidade. Eu nem sabia o que era isso. Eu nem sabia o que era vegano. Já falando com ela no telefone, procurando no Google. E há 10 anos atrás você não tinha quase informação. E aí eu comecei a testar. E aí ela falou assim, faz uma lasanha para minha filha ama lasanha. Eu falei, claro. E aí eu comecei a testar um monte, era para entregar no fim de semana. Fiz um monte de receita de lasanha, umas coisas ficaram ruins pra caramba, outras piores. Até que eu achei uma mais ou menos. Aí eu comecei a ver, falei, ela não pode consumir nada de origem animal. Então eu vou fazer iogurte, eu vou fazer queijo, eu vou fazer leite. E comecei a testar tudo isso. A mulher comprou uma lasanha, mas eu levei iogurte, leite, queijo e a lasanha. E aí ela experimentou, amou, me ligou e falou assim, ó, eu quero que você faça a marmita dela do mês inteiro, almoço, jantar. Aí eu fiz, aí a família experimentou, na outra semana ela me liga e fala, olha,
a gente vai consumir a mesma comida. Eu quero que você entregue para a família toda. E indicou para o médico, indicou para amigos e tal. E rapidinho eu tava vendendo para esse mercado todo aí. Que legal. Michele Brea Soares. Eu vim fazer esse procedimento na expectativa de corrigir as coisas que me causam insegurança. Basicamente, essa falha que eu tenho na lateral aqui, que faz com que eu fique com a testa maior, e dar uma feminizada na linha para deixar, então, o meu rosto um pouco mais harmonioso. Movimentar a testa, você não puxar o cabelo junto, tá? Então a gente pode ir no máximo até aqui. O transplante capilar em pacientes trans, a ideia é você fazer uma hairline mais feminina. A gente vai tirar na Michele uma pequena quantidade aqui de folículo da área doadora, só para completar essa hairline. Hoje estamos aqui na clínica realizando mais um transplante capilar, dessa vez algo mais diferente. O procedimento é realizado hoje numa paciente trans que se incomodava com as entradas e queria uma hairline mais feminina. Trans que desejam ter uma linha de implantação capilar mais feminina sem as entradas, o transplante capilar é uma excelente opção, deixando o rosto mais harmônico e devolvendo a autoestima àquela paciente. Meu Deus, quanta coisa. Já dá pra ter noção, né? Isso aí tudo que você cabelo. Então. Imagina você fazendo rabo de cavalo assim, esquece, né? Eu tô chocada. Mais preenchido até do que eu imaginei que fosse ficar. Ai, tô ansiosa agora pra recuperação toda. Tá bom? Ai, tô feliz. É bom. Só a gente sabe o quanto faz mal pra gente não conseguir, sei lá, viver com o seu próprio cabelo, sabe? Vou chorar muito só. Fica à vontade. Só você sabe quantas barreiras você venceu. Calvície, essa palavra deixa todo homem de qualquer idade com medo, não é verdade? Aliás, tem muita gente falando sobre tratamento capilar ultimamente, mas o único que resolve 100% dos casos de calvície é o transplante capilar. Não adianta. E quando a gente pensa em implante, já falam: ah, mas é caro, dói. Gente, eu garanto pra você que isso não é verdade.
Conheça a Stanley Zé, a maior rede de clínicas de transplante e terapia capilar da América Latina, que já devolveu alegria para mais de 10 mil pacientes, com preço justo, parcelado e acessível, para você recuperar a alegria. Sem ter que usar boné, virar ponto de referência por causa da careca ou receber apelido dos amigos e da família. E o mais importante, nós garantimos o resultado ou o seu investimento será devolvido. Alguma empresa faz isso no mercado? Fala, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gustavo. Antes eu tinha uma entrada bem grande, sabe? Por ser uma pessoa nova, me incomodava bastante. Então eu decidi vir aqui na Stanley Hair. Fiz o transplante há mais ou menos uns 3 meses. Estou muito feliz e grato por essa equipe que me atendeu super bem. Ou seja, não é só um transplante capilar, é um programa capilar completo, com resultado e valor acessível. Stanley Zé, a maior rede de clínicas de transplante e terapia capilar da América Latina. Mude a sua vida, você também. Eu comi o bacon de soja que ele fez. Que Criou bacana. um bacon de soja lá. Como é que foi isso, No André? jazz. Então, muita gente não sabe que bacon é um processo. Eles acham que é uma carne. E se você olhar para o porquinho, não tem lá não escrito tem, bacon. bacon. É um processo de cura e defumação. Certo. E aí, eu não vendendo carne de porco, depois eu abri o restaurante, o Jazz Restaurante surgiu a partir dessa cozinha da minha casa, vendendo produtos para casa das pessoas. E aí, eu não tinha nada de porco. E a galera vinha e pedia, pô, dá para adicionar bacon no hambúrguer? E aí tinha os vegetarianos, fazia piadinha. Eu falei, eu vou criar o bacon. E aí eu criei o bacon bovino e o bacon de soja também. Que show, cara. Então eu uso o mesmo processo de defumação e tal, e cura. Porque olha só, olha só que interessante, né? A galera aí tá comemoração, isso aí, o pessoal vendendo. É isso aí, galera, vamos vender. Empresa que vende não tem problema, não é bem assim. Mas isso é outro podcast. Eu passei 14 anos, como eu te falei, na Europa. E o que eu entendo de culinária e de gastronomia, o início da vida adulta foi praticamente lá, então muita coisa é do que eu conheço de lá. E lá eu sei que tem o bovino, tem o suíno, né? Tem vários preparos diferentes para bacon. Eu achava que era assim aqui também no Brasil, né? E aí o André, comentando aqui com a gente, falou que não, que aqui o bacon é suíno. E que ele criou uma marca de bacon bovino. Né? E não dou conta de atender. Conta isso aí. eu atendo só. Legal. Porque a galera chegava e falava, pô, eu quero um bacon. E eu falei, ó, não vendo bacon. E aí eu comecei a estudar, entendi, eu já conhecia sobre os processos e tal, mas fui estudar a fundo, fui no Papa do Bacon, que é no Tennessee, comprei livro do cara, mandei e-mail, conversei com ele, fiz um treinamento com ele. E aí criei a defumação, agora você tem, em todo lugar tem defumadora e tal. Sim. Tá na moda, mas isso aí há 10 anos atrás ninguém tinha. Criei, comecei a produzir, eu não dou conta de atender o restaurante e os clientes que compram. Não dá conta porque o processo é longo, eu quero fazer um negócio bem feitinho e tal. São 30 dias de cura e defumação. Então eu não dou conta. Tá aí uma opção de negócio para quem tá procurando. A galera aí. que brinca comigo dizendo que todo dia eu dou bom dia e faço um negócio, entendeu? Tá aqui, ó, para você que tá escutando a gente, quer fazer um negócio? Vem falar conosco, porque André vai anunciar até o final do programa a sua franquia de bacon bovino. Ah, garoto. Já vai sair daqui com um contrato assinado. Não, é claro. O Stanley não pode ver o negócio. Eu não posso ver um negócio bom, meu amigo. O contador já tá aí na porta. Já tá aqui, o Aurimar tá bem aqui já com o CNPJ preparado só para assinar. E tem um detalhe, né? A gente tava conversando sobre isso, né? Eu tava lá em Austin agora esses dias, lá no Texas, e como o pessoal com essas caminhão de defumador assim, negócio Scania, sabe? Um negócio gigantesco com o tal do brisket, né? Brisket. Eu já nem lembrava o nome. Eu É tava falando carne, do brisket, né? Carne defumada. Exato. E com relação ao porco lá na Espanha, né, que o Ramon acaba sendo isso, um processo que também envolve, né, cura, defumação, cama de sal grosso. Como esses consumos eles estão cada vez mais na moda, tanto para o consumo do produto em si, quanto a fabricação, né? E como isso é só o início dessa conversa. Porque tem muita coisa nesse sentido que eu acredito que não é modinha,
né? Já é todo um mercado montado novo e que só expande e que um baita negócio, meu amigo. Eu vou dizer. Tem muito espaço. A gente fica pensando eu só sei. em mega empresa, né? A gente olha e fala, não, quem vai fazer embutidos, quem vai processamento de alimento. Mega empresa, não, você pode começar pequenininho, embutido e tal, uma coisa de qualidade, você vai ter fila na porta. Outra coisa que eu achei interessante também, a marca de produtos de bebidas sem álcool, né? Como é que foi isso daí? Chama Abstêmio também. Eu tinha um grande... Abstêmio. O nome já explica. Eu acho legal o nome que explica o produto. Eu fui criar uma vez, essa eu já contei aqui, o pessoal tá até enjoado. Eu fui criar uma rabadaria para vender rabo de boi e eu coloquei rabo bom. Aí o pessoal dizia, eu vou lá no rabo bom. Não. O rabo bom fez não um é sucesso. Lógico que entendeu? fez. Rabos Rabos bons fazem sucesso. Pois é. Se o seu negócio... O meu rabo bom também foi um sucesso no mercado, viu? Fico você sabendo. Pneu, eu coloquei. Vamos abrir uma loja de pneu. Como é que vai ser o nome, Stanley? Pneu barato. Olha, que se alguém precisar de dica para nome de empresa, chama o Stanley. Não, André, mas o nome é fantástico. Não é como os meus nomes, não. Os teus são bons, tá? Os meus apenas são aprovados pelo INPE, tá bom. Então, é Abstêmio mesmo? Abstêmio. Que surgiu também de uma demanda, porque você fala de cerveja sem álcool, o brasileiro não conhece cerveja sem álcool de qualidade. Ele acha que é tudo ruim. Mas o problema é que ele conhece só cerveja ruim. Sim. Aí ele compara a marca de cerveja sem álcool, que é ruim, com álcool. O cara não bebe aquela marca. Aí por que ele vai beber sem álcool também? Porque é ruim. E aí ele fala, a cerveja sem álcool é ruim. Não é ruim. A cerveja ruim é ruim com álcool e sem álcool. É isso aí. E aí eu quis trazer, porque você fala de cerveja sem álcool de qualidade, você fala de cerveja europeia. Sim. E aí eu falei, poxa, o custo, a importação, inviabiliza muito o acesso das pessoas aqui no Brasil. Então vamos criar uma marca que vai entregar a qualidade europeia para o público brasileiro num custo que seja possível de pagar. Legal. E aí criamos a Abstêmio aí. Eu tenho sócio também na Abstêmio. E olha que interessante. Normalmente você escuta muito isso de quem tem experiência com empreendedorismo. Falar de inovação, falar de qualidade e falar de preço, de eficiência, de custo-benefício, né? De austeridade, de rigor financeiro com relação ao produto. Porque quando você realmente vai nesse sentido, acabou. Para quem está escutando a gente, é uma dica, tá? Preço, qualidade e inovação. É um triângulo. Você faz isso de uma forma bem formatada, né? Acabou. A possibilidade de sucesso aumenta. Garantia de sucesso não existe em lugar nenhum. Mas pelo menos a possibilidade de sucesso aumenta. E falando em sucesso, a gente já pega o gancho para o Sampa Sky, né? Conta como foi fazer isso do zero, como foi criar isso, como foi parir a ideia, como é que é a história toda? A galera acha que é tudo moleza, né? Olha assim para você, olha a tua página atual, você tá escrevendo um livro, lê a página 300 e quer comparar com a página 1 da vida deles. Fala, nasceu pronto. Não. Da ideia inicial, do dia que eu botei na cabeça e falei, vou fazer isso aí, até o dia da inauguração, foram 3 anos e meio de sacrifício, de trabalho duro, de investimento, porque eu fui fazer uma viagem, não estava no script essa viagem, eu fui para o Alasca e aí tinha conexão em Chicago. E eu não vi nada em Chicago, eu falei, eu vou ficar horas em Chicago, pedi para encaixar mais 2 dias. Eu falei, não conheço Chicago, vou ficar 2 dias lá. Caramba. E aí, eu falei pra minha esposa, ó, no aeroporto já, a gente tava embarcando, eu falei, eu não sei o que a gente vai fazer em Chicago, descobre aí os pontos turísticos e vê, tá por tua conta, Chicago. E ela começou a olhar, acordamos no outro dia, ela falou assim, ó, ponto alto, Skydeck. A gente chegou, tinha uma fila imensa. Eu falei, ó, não vamos nisso, vamos pro próximo. Não, mas é o melhor lugar de Chicago e tal, tem que ir. Eu falei, mas o que tem lá? Ah, é um piso de vidro. Mas piso de vidro? Como é que é? Olhei na internet, aí perguntei para a segurança, falei, quanto tempo de fila tem aí? Ela falou, 2 a 3 horas. Caramba, meu. Aí eu olhei o valor do ingresso, calculei o número de pessoas, aí falei, ela me atualizou, não é só isso não, é muito mais. Eu falei, tá lotado porque é sábado de manhã? Se eu vier na segunda, vai estar vazio? Ela falou assim, isso aqui é lotado 365 dias por ano. Aí eu falei, peraí,
me despertou isso aí. Eu falei, eu tenho que estar nisso aí. Eu sei, eu conheço essa sensação, André. O Olívio de patinhas. Já. Eu penso logo no meu cofrinho, meu cofrinho, meu cofrinho, meu cofrinho. E aí eu sei que da fila, eu fiquei na fila, e na fila eu já achei o prédio mais alto de São Paulo, já entrei em contato com os corretores, e aí quando eu voltei para São Paulo, no dia seguinte eu tava lá no prédio do São Piscari. Na fila, eu achei tudo, Já eu tive vou ficar muito 2 tempo. horas aqui, já vou ficar negociando. Eu fiz o plano de negócio. Eu ia falar 2 isso horas. agora, eu ia falar isso agora. Eu tô na fila, já vou fazer business plan, plano de ação. Foi tudo. Entendeu? Olha aí. Fiz Eu tudo. ia falar isso agora. Ele fez assim, ó, peraí, vou passar aqui, eu tô só fechando. Eu tô só mandando os dados pro meu CNPJ. E tava a minha família, os pais estavam também, e minha esposa. E aí eu falando naquela empolgação na fila, porque olha isso, se fizer assim, fizer assado, eles nem dão importância. E voltamos, eu cheguei, falei, eu fui lá, eu achei imóvel, mas não cabe ainda, eu tô atrás dos imóveis e rodei São Paulo inteiro atrás de imóvel, até conseguir acertar. E toda vez que eu falava, as pessoas não acreditavam. As pessoas acham que todo mundo vai te apoiar. Não, nem esposa. Ela acreditava desacreditando. Porque é uma coisa assim tão diferente, intangível, né? É intangível, mas na minha cabeça, no Tava momento pronto. que eu estava pisando lá, eu já via eu pisando em São Paulo, no meu deck, porque eu também nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, e eu falei, eu tenho que dar esse presente para São Paulo. A vista bonita, ponto turístico de qualidade para São Paulo. Então, E porque também não é uma coisa simples de se fazer. Porque Tecnicamente falando, é um desafio, falando, né? é um desafio mesmo, porque você está colocando um piso para fora de um prédio, né? Isso. Para estruturar isso tem seus riscos também. E né? foi muito difícil porque os engenheiros brasileiros, eu não sei se eles estão acostumados a Ctrl-C, Ctrl-V, ou se estão na zona de conforto. Eu falava do projeto, ninguém queria. A primeira esbarrada de coisa que dava, não, isso não pode por causa da legislação. Não, peraí, vamos achar um subterfúgio aqui, vamos encontrar uma outra opção de fazer isso dentro da legislação. E ele, não vai dar certo. Eu tive que falar com muito, eu passei com mais de 40 empresas de engenharia até conseguir profissional que assinasse. Incrível, e na verdade, no final, eu que fui estudando engenharia e falando, poxa, mas se é viável isso assim em tal projeto, por que eu não posso fazer aqui? E ia trazendo e estressando a ideia, extrapolando para cá e para lá, até provar para os engenheiros e convencê-los de que era possível. Então foi assim, eu que praticamente levei isso aí no peito, na cara e na coragem, acreditando. E é o que a gente estava falando mais cedo sobre acreditar, né, e realmente se atirar do precipício, né? Essa queda livre. Literalmente. Literalmente, Se tratando né? do Sam Piscari. Se não for assim, não vai. A gente às vezes pensa que não, é que no business plan estava tudo certo, no plano de ação estava tudo ok, o payback estava já à vista, o ponto de equilíbrio já foi logo na saída, e não funciona nada disso, né? É exatamente o que nós falamos, né, da ação kamikaze. Ou vai quebrar, ou vai explodir, né? Esse tipo de salto, né, não tem meio termo. Ou vai arrebentar a boca do balão, que é graças a Deus o que aconteceu, ou realmente quebra geral, não tem cura. Esquece e passa para a próxima página. Mas as pessoas têm muito medo do arrebentar e quebrar. Claro. E esquecem que é aprendizado. Eu não nasci andando. A gente, para cada passo que dava, caía e levantava. Só que as pessoas não querem mais cair. Elas não querem aparecer perfeito, não querem mostrar fragilidade. As redes sociais hoje em dia são muito isso, né? A gente vive esse momento, né? Eu conto para todos os nossos alunos, André e Dani, que as minhas primeiras 14 empresas quebraram. Eu fui acertar mesmo, dizer assim, agora é lucro. A partir da 15ª. Hoje são mais de 53. Entendeu? Então imagina, eu comecei a empreender em 98, de verdade, com CNPJ, porque foi quando, igual a gente estava falando, foi quando eu tive 18 anos, né? E até ali, mais ou menos em 2010, por aí, foi só porrada, entendeu? A coisa foi ficar legal, 2014, 2015, depois de 14 empresas, né, dando errado, deram muita grana, só que como eu não entendia de gestão, eu gastava, eu queimava muito mais do que eu ganhava. Então era um buraco que só aumentava. E dando certo, e faturando. Por isso que eu brinco às vezes e digo, empresa que vende não tem problema, né? Não é bem assim não. Porque
Que eu tive 14 que vendiam muito, tinha fila de espera e fechavam no negativo. Né? Só que a galera não quer pagar esse preço, a galera quer a bala de ouro, a bala de prata, não quer a bala de bronze. Entendeu? É assim, ou é primeiro ou segundo, senão nem vou, nem me chame, que eu não topo o desafio. E é isso que a galera tem que entender, pô. Todo santo dia, né? Tem um amigo que diz, não é matar um leão. Todo santo dia você treina um leão para ele ir para o seu lado e você colocar mais um leão na equipe. E é exatamente isso. E aí é onde está o talento que hoje a gente desenvolve muito com relação à gestão de equipes, né? A gente começa a entender que as pessoas só querem viver bem. Se você consegue fazer isso com o teu time, com teus sócios, com teus colaboradores, com todo mundo, se está todo mundo na paz, na harmonia, numa boa, todo mundo avança, todo mundo prospera. Não é isso? Exatamente. E os golpes? Como tá falando sobre o céu é o limite, Carlinha, marca isso aqui que eu cortei ele. Desculpa. Que eu acho que é legal colocar esse ponto aqui. Como a gente tá falando sobre o céu é o limite, o Sampa Sky é literalmente pisar, né? Pisar no nada. Você tá pisando no nada. Pela história que você contou até agora aqui, você nunca esperou ter para fazer e para executar alguma coisa. Então você já teve algumas loucuras que você fez, não só na época de criança na escola, mas loucuras que você fez para empreender e transformar algo viável, para depois ver o resultado acontecer. Né? É o que ele está falando. As pessoas às vezes não têm coragem de fazer isso antes. Não, se eu não tiver a grana na mão, se eu não tiver um capital de giro, se eu não tiver um padrinho ou um patrocinador para fazer a parada acontecer, eu não faço. O que a pessoa precisa fazer para destravar isso? Primeira coisa é ter fé. As pessoas não têm mais fé. Sim. E fé é enxergar aquilo que ninguém está enxergando. É dar o passo onde não existe piso. Eu vou pisar primeiro, para depois vai aparecer o piso, mas eu vou fazer. Porque é fácil você ter fé se alguém já fez, eu estou copiando, estou fazendo igual, é moleza. Eu vou fazer, se der errado alguém vai me bancar, vai pagar as contas da minha casa, meu aluguel está pago. Isso aí não preciso de fé para abrir um negócio com alguém me patrocinando. É moleza abrir coisa se alguém está pagando a minha conta. Eu quero ver você pegar algo que é improvável, que todo mundo fala é um risco, você assumir isso aí e falar, não, eu tenho fé e vai dar certo. E se não der certo, eu vou pelo caminho B, C, D e E. Não é que existe plano B, C e D. Existe só o plano A. Exato. Mas se o plano A não der certo, vai ter que existir o B, o C e o D, porque eu não vou voltar para trás. Não tem ré, não tem marcha ré na vida. Não tem como você bater na porta do antigo patrão e falar, deu tudo errado. Você me devolve a minha rescisão, que eu torrei tudo num negócio que não deu certo. Você me devolve a vaga de emprego, ele vai falar, meu amigo, eu avisei pra você não sair. Tua vaga já foi preenchida. Você vai fazer o quê? Vai sentar e chorar? Você não é mais criança. E não caiu umas peças lá de cima, não? Não, no Sampa Sky tá íntegro lá, intacto. Com bons profissionais também. É piada interna, viu, gente? Eu tô sabendo. Se eles quiserem contar, eles contam, mas eu já entendi a piada. Meu pai trabalhou com ele. E meu pai ficou muito orgulhoso desse projeto, né? E deixou isso como um legado. Legal. Inclusive eu preciso visitar lá. Legal. Até como uma memória ali do trabalho, que eu lembro que meu pai chegava moído em casa. Vocês fizeram num tempo meio maluco, né? Foi bem rápido e sempre foi assim. As coisas nunca tem o orçamento ideal, não existe orçamento ideal. Você nunca vai ter a verba, o recurso todo para o projeto. Você nunca vai ter o tempo, você nunca vai ter todas as condições perfeitas. Não existe isso. Se tiver assim, você está fora do time, já passou o tempo. Eu falo muito, André, que o lance do impossível, né? O impossível ele é feito de pequenas partes possíveis. O inacreditável, em pequenas partes do acreditável. Então, tudo isso do se você divide, é muito legal a analogia de como é que você come um elefante por partes. Se você pega esse elefante e você divide, as partes você vai conseguindo concluir, você vai conseguindo fazer. E às vezes você fica tão bom nisso que você começa a fazer essa parada tudo em tempo recorde. A galera olha assim e diz, meu Deus, olha que coisa doida. Hoje eu fiquei sabendo que no dia de hoje nós já tivemos ao longo do ano mais de 110 mil leads. Quer dizer, nós até agora
em uma das empresas, entramos em contato, temos negociação com mais de 110 mil pessoas. Ninguém imaginava isso dentro de um dos nossos negócios, entendeu? Isso era impossível, inacreditável, incrível, improvável, era em tudo, né? E não tem isso, cara. Se você decide, você vai conseguir. Tem um lance bacana que eu gosto muito, né? Quando diz que se Deus permite a gente sonhar um sonho, é porque ele pode se tornar realidade. Você só sonha com o que você pode executar, né? E tem certos sonhos que eu falo brincando, de repente eu até mudo de ideia, mas eu não tenho o sonho de construir um foguete. Não sei, de repente eu mudo, mas não tenho. Mas tem um monte de sonhos com relação aos nossos negócios que vira e mexe um sonho novo e a gente executa. E aí você tem que acreditar em você, primeiro em Deus, depois em você, na sua família, na sua saúde, no seu trabalho, nos seus colaboradores, em quem está junto contigo. E tudo isso transforma a realidade, né? É exatamente o que o André está falando e eu... Salva de palmas pro André, bicho. Embaixo. Honra. E é fora do... Talvez deve ter sido difícil para sua esposa ou para algumas pessoas em volta, porque é fora da sua zona de conforto, onde já funcionou. Uma coisa é o André chefe fazendo um hambúrguer muito legal e um bacon de soja ou de boi, outra coisa é um cara fazendo um cubículo de vidro para o pessoal tirar selfie. Mas sabe o que é interessante? Você falou. A zona de conforto é um lugar muito, muito perigoso. Todo mundo busca isso. Todo mundo quer estar na zona de conforto. Sim. Só que o que você agrega? O que você cresce? O que você aprende? O que você ensina para a sociedade na zona de conforto? Nada ou quase nada. É isso aí. Então é um grande problema. Eu olho para pessoas assim, eu vejo pessoas que passam 30 anos no mesmo trabalho, na mesma posição. Ah, não, me tornei gerente. Tá, e o que você fez pela empresa? Ah, eu fui gerente a vida inteira. Tá, mas você quebrou recorde de venda? Você criou um produto novo? Não, eu entreguei resultado. Cara, mas zona de conforto total. Dia, bati meu cartãozinho. É isso aí. Zona de conforto total. Isso daí não muda vidas, não muda pessoas e não muda o mundo. Não, nada. André, me diz uma coisa. No jazz, né, quando começou, ninguém acreditava nessa pegada do restaurante sem álcool, e até os vizinhos de outros negócios com certeza também deveriam, né, apontar o dedo, criticar, dizer que não ia dar certo. Era algo muito menor do que é hoje e ainda assim, como a gente estava falando, tu provou que era completamente o contrário, que algo incrível ia ser feito de pequenas partes críveis, né? E aí foi aumentando, o restaurante foi comprando, inclusive, os vizinhos, né? Quem vendia bebida alcoólica, por exemplo, ele criticava que não ia ter bebida alcoólica, acabou vendendo para ti. Como é que é isso? Porque é
impressionante, né? Dominou Realmente, na rosa ali. Exato. O próximo passo é comprar o metrô, né? Na verdade, dentro já do Jazz. Estação Jazz Restaurante. na verdade, é o que eu falei, passo de fé, porque as pessoas não acreditam, não têm princípios e não acreditam ser capaz. Por Legal. quê? Um grande problema é que não querem pagar o preço. Não Legal, foi fácil. Legal. Eu fazia o almoço, o jantar, compra na madrugada, ainda faço. Pós-pandemia, as coisas ficaram muito mais difíceis para as empresas. Legal. Não tem caixa como tinha antes. O público mudou, o movimento mudou. Então ainda estamos com equipe reduzida, então tá difícil. E a galera fala, como é que tá? Tá difícil. E como é que tá a parte financeira? Olha, eu tô faturando 40% menos do que eu faturava. Só que hoje em dia eu faço mais com menos. Legal. Então eu reduzi quadro, eu otimizei, eu melhorei processos e a gente aprende com as Legal. crises. E não foi diferente quando eu abri. Eu não tinha quase equipe, eu tinha que fazer tudo e a galera não acreditava também, esposa ajudava, família ajudava, mas a gente foi crescendo, começou com um imóvel, hoje em dia a gente ocupa 6 imóveis. O imóvel não, era um corredorzinho. Corredor. Assim, era um corredorzinho ali, bem na saída do metrô, na Rosa, né? Aí voltei um tempo depois, já tava 3 vezes maior já. Que bacana. Que legal. E Isso é prosperidade, né? Muito legal. Né? E lógico, evidente que para esse nível de prosperidade a gente sabe que tem muita gratidão, né, aí dentro, né? Tem muita coisa bonita para ser contada. E são Mas ele tinha princípios. grana para começar esse restaurante. Ah, Como é que foi isso muito, daí? muito. Sabe como foi o começo? Ah, O que todo mundo fala para nunca fazer. Você procurar um analista financeiro, agiota. ele fala, eu acho que só não busquei agiota porque eu não conhecia nenhum na época. Mas foi assim, mais ou menos isso, porque eu fiz o plano de negócio e falei, eu preciso de R$200 mil para abrir o Jazz. E fui no primeiro banco. E o banco falou, não, você não tem faturamento, você não tem movimentação bancária, não. Aí eu fui para o segundo banco, não. Terceiro banco, não. Todos os bancos, não. E aí eu falava, poxa, mas o governo anuncia para pequenas empresas e tal, esse financiamento. Mas você não tem faturamento, você não tem movimentação, não tem dinheiro. E aí no primeiro banco, que eu já tinha conta, eu tinha um cheque especial e eu tinha um cartão de crédito. Aí eu falei, mas eu estou faturando tanto, eu mostrei a minha pequena movimentação na pessoa física e consegui aumentar meu crédito e meu cheque especial. Aí eu cheguei e fui no segundo banco e falei assim, ó, vem cá, o que eu consigo aqui? Eu consigo abrir uma conta? Consegue. Olha, eu tenho aqui o extrato do outro banco e tal, vamos mudar para cá. Os caras têm que bater meta de abertura de conta e tal. Na hora abriram conta para mim e me deram o mesmo limite que eu tinha no outro banco. Aí eu fui no outro e no outro, peguei esses 6 bancos e consegui R$120 mil. Que bacana. Entre cheque especial Olha os sócios do cara. e cartão de crédito. O bom do banco é que ele não mata se você ficar devendo, entendeu? É melhor do que o agiota. Mas é o que a gente falou, né? Operação kamikaze. Ou dá certo, explode, ou quem explode é a pessoa, né? Ou quebra geral, não tem jeito. Mas eu tinha tanta fé que de alguma forma ia dar De certo. alguma forma dá certo. Não tinha a menor chance de dúvida na minha mente de que não daria certo. Ah, com certeza. Com certeza. Então Mas aí tem eu uma paguei pergunta. essa dívida, eu paguei, tá tudo certo. Mas Você aí- pagou tudinho. Paguei. Um amigo meu disse uma frase boa. Com banco, negão, com banco, você tem que ter paciência. Não deu pra pagar, espera mais um pouco que eles abatem. Vamos lá, mas uma coisa é interessante a gente perguntar, porque faz parte do nosso dia a dia, né? E golpes? Houveram golpes ao longo do caminho? O golpe faz parte do sucesso? Para ter sucesso, é normal você ter uma rasteira, uma puxada de tapete, uma bola na costa? Não gostei disso das bolas Nada nas... de zóio. Não gostei das bolas nas costas, não. Não, fica tranquilo. A gente- Essa parte eu não achei legal, não. Bola Olha, nas costas? minha esposa já falou, poxa, mas você já tomou muito golpe, não faça mais negócio, não ponha mais sócio, só faça sozinho e tal. Mas quando eu olho para uma empresa do tamanho que as mega empresas nacionais, internacionais que têm sociedade e dão certo,
Eu falo, não é possível que comigo não vai dar certo. Eu só não aprendi como. Eu tenho que desenvolver essa competência de trabalhar com sócio. E tô nessa luta aí. Já tomei 5 golpes aí. O primeiro foi com 18 anos. Agora é Eu onde te eu apresentei entro. um Agora pão aqui, é ó. onde eu entro pra gente falar do bacon. Ei, Não sócio. se preocupe não que depois a gente conversa, sócio. Relaxa, nunca mais isso vai acontecer na sua vida. Mas conta, golpe. Porque eu tenho aqui uma porrada pra contar de tanto rasteira que eu peguei. Eu tomei 5. Mas tem empreendedor que chega no sucesso, o cara estoura e não tomou nenhum. É papo. Então, É papo. eu já Assim, vi, tem gente que consegue. Tem umas Eu não sei rasteirinhas se pega. o cara... Eu falo também Ou que tem não 2 soube, tipos de ou pessoas. descobre 30 anos depois. André, Mas eu falo que tem 2 tipos de Nada a ver, pessoas. gente, que é logo A que enganar. dá o golpe e a que toma. É. Talvez ele seja o outro. Pois é, se ele não deu golpe em ninguém, meu amigo, então ele com certeza tomou. Ou ele seja o que deu, né? Todo dia sai um otário e um malandro de casa, né? É. E aí, quem é a pessoa? É. Essa é a questão. O otário é o malandro. Eu acho pesada essa frase, porque se eu não quero ser o Nenhum nem otário, outro. entendeu? Aí lascou, eu fico na posição de malandro e eu não quero ser o malandro. E aí? Entendeu? Então o que eu faço hoje em dia? Não sai de casa, home office. Então, Mas eu costumo dizer, às vezes, que muitas vezes a gente faz cara de bobo, finge que não Sim. entende e tal. Então a gente se disfarça de otário, mas não é o malandro, tá ali no meio termo. Mas olha ali. só, André, e eu brinco hoje dizendo que eu quero ter 1000 sócios. Eu pensava assim, não, o meu avô me dizia, meu filho, meia só pros pés. Eu lembro do meu avô falando isso, né? E sempre teve muitos negócios. Ele era do jeito que não queria sócio pra nada. Nunca teve sócio na vida. Hoje em dia, né, com a experiência que eu tenho, principalmente falando de gestão, de administração, de negócios, eu quero ter mais de 1000 sócios, né? Porque isso, bem feito, significa prosperidade, significa crescimento. Mas tem que ter técnica. A gente estava falando antes sobre compliance, sobre advogados, né, que são especialistas nesse tipo de formatação. É isso. Tem toda uma regra, tem toda uma história para ir para cima da mesa antes de qualquer passo, que pelo menos já melhora muito. Mas conta golpe. Mas sabe o que eu Fala acho? Uma tapetada aí. Sabe o que eu acho interessante? Que as pessoas não sabem escolher sócio. Eu já gravei um vídeo sobre isso e eu aprendi caindo e levantando, porque só arranca o tampão do dedo quem tá andando. Sim. É fácil olhar e falar, meu dedo tá intacto, nunca arranquei o tampão do dedo. Talvez a molecada aí de 20 e poucos anos não sabe o que é arrancar o tampão do dedo. Não. Mas a gente arrancou muito, correndo e brincando na Eles rua. não sabem que o dedinho só serve para isso. Pode ficar em alguma esquina, alguma pedra, tijolo, entendeu? Mas eu aprendi. De que forma que eu aprendi? O que eu percebi? Que eu escolhia sócio por afinidade. Pô, eu gosto do bacon. Você gosta do bacon? Vamos abrir um negócio? Tá, o que você entende de bacon? O que você vai agregar no meu negócio? O que você pode agregar? Porque tem que ser complementar. É isso aí. Se eu faço bacon e você faz bacon, por que a gente vai ser sócio? É isso Nós fazemos a mesma coisa. Quem faz gestão, quem faz marketing, quem vai fazer a venda, o comercial. Se eu sou produção de bacon, eu não posso arrumar um sócio que produz bacon. Eu tenho que arrumar um comercial, um financeiro, alguém de expansão, logística, alguma coisa que me completa. Casamento. É igualzinho um casamento. Eu não acredito muito no casamento do mesmo sexo. Porque não encaixa, não tem jeito. Sim. Tem que ser complementar. Sim. Sociedade é justamente essa capacidade de você conseguir, né, complementar, você conseguir fazer o que o outro não faz, né? Hoje, a gente até ensina sobre escala, né? Sobre escalonar um negócio, sobre escalar um negócio. E isso a gente percebe que quanto mais plural é a sociedade, né, mais funciona. Porque um vai cuidar da logística, outro vai do marketing, outro é comercial, o outro é gestão pura e dura. Tem um que realmente é o expert, né, para fazer aquele negócio acontecer. Então são peças que vão encaixando. É um quebra-cabeça, né? O quebra-cabeça é feito de peças diferentes. O negócio também tem que ser nesse sentido. E tem o tal dos princípios. Mas me diz aí um golpe assim que, caramba, Stanley, eu peguei esse aqui e dos que eu peguei, esse foi o que mais me marcou. Foi antes de casar. Eu tava é logo fake, que eu né? me... Uma mulher fake no WhatsApp, eu sei. Esse negócio de rede social, André, olha, todos nós já passamos, não te preocupa. Foi 3 meses antes, 1 ano antes de eu casar, quando eu me converti adventista, eu não ia trabalhar mais aos sábados, nem com carne de porco, bebida e tal. E eu comecei a buscar um emprego
nessa área de gastronomia, uma coisa difícil, sem trabalhar no sábado. E aí eu conheci uma pessoa que me fez uma proposta assim, que era... Chegou e falou, quanto é que você ganha? Eu estava trabalhando, estava bem empregado no lugar. Ele me propôs ganhar o dobro, mais participação de lucro. Eu falei, ó, é resposta de Deus isso aí, ó, é o que estava esperando. Comecei a trabalhar para a pessoa. E aí ele pegou e ofereceu sociedade, olha, eu estou montando um restaurante, está acabando meu dinheiro, você não tem um dinheiro para investir só para a gente terminar o negócio? E eu tinha um trocadinho que eu estava guardando para o casamento. E aí eu falei, não tenho, esse dinheiro é para casar. Ele falou, não, você vai casar na nossa empresa. E aí você vai ser sócio, investe esse dinheiro e você faz seu casamento lá. E eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, coloquei. Aí não foi suficiente. Ele falou, você não tem mais dinheiro? Eu falei, não, você não tem um parente que te empresta? Nossa. E aí você fica devendo para o cara, só que entra como parte da sociedade, você aumenta a sua participação na sociedade. E aí eu peguei com meu pai um dinheiro emprestado. E aí, com 3 meses antes de casar, o cara chegou e me falou, ó, vai embora, você não tem nada aqui. Eu tive que mover a ação, ganhei a ação e não levei, porque era um golpista profissional. O cara tirou tudo do nome, vendeu a empresa. Quando eu fui ver, caramba, ganhei 3 audiências e não vi 1 centavo do dinheiro. Caramba. E casou como? E casei, eu fiquei 2 anos na minha casa, só tinha... A gente fazia piquenique na sala de casa, então colocava um cobertor, fazia uma pizzinha lá, um negocinho básico assim, sem móvel, sem mobília, sem nada. Tinha o quê? Cama, fogão, geladeira, que ganhou de padrinho de casamento. Mas foi difícil. Mas é bom porque você vê que começar a vida assim, os dois lutando para conquistar e tal. Eu olho para trás o que a gente passou e onde a gente chegou. Fortalece e me dá mais coragem de lutar, porque eu sei que se eu perder tudo, e eu sou daquele do all-in, eu aposto mesmo, eu acredito, vamos para cima, eu sei que se der tudo errado, ela vai estar do meu lado e vai me ajudar a vencer. Na pandemia, você manteve o restaurante, além de manter o restaurante funcionando, mesmo fechado, você ainda fez uma ação social dando alimento para... Eu acho que é legal falar sobre isso também, porque às vezes a pessoa pensa tanto na meia dela, sim, que ela acredita que ela não pode ajudar outras pessoas. Sim. E você provou também o contrário. Você, além de se manter funcionando na pandemia, você conseguiu pagar os funcionários que estavam trabalhando ali e ainda levou alimento para moradores de rua, para pessoas que não tinham condição, né? O que aconteceu foi que... Com o lockdown, proibiram a gente de atender cliente, atender o público. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu tive que demitir funcionário, como 90% das empresas. E aí eu mantive o mínimo, mas o mesmo mínimo que eu mantive, as contas não fechavam. O delivery não pagava as contas. E aí eu vi que as pessoas em situação de rua estavam passando muita necessidade, porque não tinham mais pessoas para pedir dinheiro, para doar alimento, para doar roupa. Eu falei, poxa, e eu tô com o restaurante fechado aqui, funcionário de braço cruzado. Então eu fui atrás de empresários que começaram a fazer doação. Então o cara doava alimento, doava dinheiro, doava mão de obra e a gente começou a produzir. Legal. Começou inicialmente com pouca coisa. A gente começando a produzir 30, 50 marmitas por dia e saía para entregar essas marmitas. E a gente chegou a bater 2.000 marmitas dia. Caramba! E aí a gente começou a trabalhar para isso. Foi algo que um empresário passar de 100% de faturamento para 5% do faturamento e as contas chegando, o aluguel é o mesmo, a maioria das contas o cara pira. E aí eu me fortaleci nisso, eu falei, eu vou trabalhar para quem precisa e mudei o foco. O resultado não é mais financeiro, é salvar vidas, então a gente focou nisso. Legal. E começou a fazer esse trabalho. Legal. E como que rentabilizou para manter o restaurante funcionando? Olha, eu conversei com a maioria dos fornecedores, com o locatário, e o que eu fiz? Eu falei, não tem como pagar, tá fechado, você segura aí. Eu tenho 8 anos de histórico com você, de não atrasar um dia de aluguel, eu tô com a casa fechada, e eu peço que você entenda isso, e depois que reabrir,
A princípio a gente pensou, vai ser 2, 3 meses, vai ser 45 dias, vai virar 6 meses, e se arrastou por 2 anos, fecha, abre, e encurta o horário, estende o horário, proíbe isso e aquilo. E até agora a gente só está fazendo 60%. Mas eu negociei com ele. Quando reabriu as coisas, eu sentei com ele e falei, vamos puxar minha dívida. Puxamos, parcelamos e estamos pagando aí. Legal. E é assim que as coisas acontecem. É dar a cara a tapa, né? Não adianta fugir do problema. E é interessante como essa pegada do ESG, né, dessas ações sociais, ecológicas, né, tudo isso dentro da governança da empresa, como é cada vez mais buscado pela clientela, né, que tem esse nível de consciência, pelos profissionais que optam por trabalhar em empresas que têm, né, esse compromisso. E agora esquece tudo isso. Isso deveria ser obrigação de todos nós, que a sociedade nos dá lucro, porque lucro é um benefício. Lucro é uma medalha de bom comportamento, de que nós estamos fazendo a coisa boa, que nós estamos ajudando pessoas, curando dores, né? Nós estamos, de alguma forma, construindo um mundo melhor. Isso é lucro. E o contrário disso é o prejuízo. Quando você só faz besteira, não faz nada bem feito, não fica nada legal, você toma o quê? Toma prejuízo. Então é legal a gente entender que isso é lucro e a gente dizer assim, bom, agora olha para a sociedade e vamos devolver um pouco. Vamos pegar do que a gente ganha e vamos ajudar o próximo, sem nenhuma parada de marketing, nada disso. É ajudar por ajudar, é fazer o bem por fazer o bem, entendeu? E eu, quando falo essas coisas, eu me empolgo tanto, eu fico todo arrepiado, porque eu acredito realmente nisso. E o que é mais bacana é porque, como a gente tem fé, a gente sabe que quanto mais a gente faz isso, mais tudo cresce, né? O universo é um só, né? Deus olha por todos, mas é claro e evidente que aquele que está fazendo bem para todo mundo, né, não tem por que ser castigado, é o contrário. Né? É muito isso. O Stanley's Hair, que quando você chegou aqui, tu olhou pra mim e falou assim, agora eu tô cabeludo também. Verdade, né? verdade. Quem fez o meu foi o Stanley, tá? Que é a maior rede de implante capilar da América Latina inteira, tá? Tem nas principais cidades do Brasil aí. Então, assim, você só vai continuar calvo se você quiser. Porque, assim, a Stanley's Hair, ela já tem um preço bem diferenciado, tá? Eu costumo comentar aqui que é metade do que me cobraram da primeira vez que eu fui me consultar. E ainda divide num montão de vezes, dá pra você pagar isso de forma bem tranquila, tá? Então, se você tá calvo, aí tá faltando aquele negócio aqui, ou a bundinha de macaco já tá aparecendo, ou sei lá, não tá tão denso quanto você gostaria, e você quer ficar peludo que nem eu, aí. Ô Igor, então me faz favor. Pede pro Pacho tirar aquela peruca que ele tá usando. Vocês viram que o Pacho tá usando peruca, velho? E ele fica trocando toda semana a peruca, que tu fala velho. Do Pacho que o bicho é socado. Não, né? Toda hora ele troca peruca. Uma hora ele bota peruca loira, outra hora ele bota peruca lisa. Agora ele faz Chanel, tal, tudo. Entendeu? Mandei fazer um parcelamento lá no Stanley lá. Fala, pô, Stanley, agiliza aí. Meu treinador tão conceituado agora usa peruca, velho. Puta, eu tenho um dos certeza... melhores treinadores do Brasil agora usando peruca, velho. E eu tenho absoluta certeza. E o pior que a mulher dele gostou, então como é que eu vou contra o homem, cara? Eu tô tentando. Ô, Stanley, ajuda nós aí, vai. Ô, Pacho, eu vou resolver teu problema, vou falar com o Stanley vai dar um jeito nessa tua careca aí lustrosa, porque, pô, né, é maneiro você
poder ser careca. Agora, você ter de ser careca é ruim, né? Zoado. Então, você tava comentando da primeira foto que a gente tirou junto, né? Meu Deus do céu, cara. Esse Stanley foi tipo o Padre Marcelo na tua vida. Salvou, cara. Tava muito feio. Mas tava muito prejudicado. feio. Tava muito. Tinha muita, mas era muito. Você tem a foto aí, ô? Não, arruma uma foto dele aí, arruma aí pra galera entender. Tem uma específica. Agora você vai vender esse Stanley agora. Você vai ver que você não vai vender. Olha isso aí, ó. Essa daí não foi a segunda, não? Não, essa daí foi uma foto que eu acordei e aí eu olhei no espelho e tava assim. Aí eu, meu Deus, eu preciso registrar isso. Gente, meu Deus. Depois algum foi lá e postou no Instagram do Flow. Não fui eu, não. Olha ali, não tá aparecendo aqui, mas geralmente quando mostra essa foto aí, o primeiro comentário é do Edmundo, me sacaneando. Jogador? O que ele fala? Eu não acho que ele bota as palminhas, Que lindo. Ele quase colocou isso. Coisa horrorosa. Tá. Mas, ó, você não quer ficar feioso assim? Vai lá, procura o Stanley, tá bom? No site stanleyshair.com.br. E, pô, não fica cicatriz. Aqui, ó, não fica cicatriz, tu não sente dor. A única parada, falando a verdade, a única parada que incomoda, pelo menos da minha experiência, das duas que eu tive, é a primeira injeção, que é a da anestesia, que é aqui, e aí depois já era. Depois tu não sente mais nada, dorme tranquilão, tá bom? Então entra lá, stanleyshair.com.br, e tem o Instagram também. Se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver lá que toda hora a gente troca ideia, eu e ele, tá bom? Então entra lá. E os nãos? E os nãos da vida? O não para vender álcool, o não para trabalhar os sábados, o não por não fazer coisas que iam ferir os princípios bíblicos, os princípios inegociáveis. Porque assim, tem princípios que até a gente negocia para encontrar um meio termo, não ser rígido demais, mas tem princípios que são inegociáveis. E os nãos? Eu falo assim, é até pesado essa palavra, que a gente se torna uma prostituta facilmente. O cara vai procurar um emprego, ele tá desempregado, as contas chegando, tá atrasando o aluguel, a luz, a água, e aí ele precisa de um emprego. Só que ele fala assim, meu negócio é comercial. Ele chega na entrevista de emprego, a mulher fala assim, olha, eu tenho uma vaga para você de estoquista. Em vez dele falar, não, obrigado, eu tô procurando comercial, meu negócio é comercial, a minha área é comercial. Sim. Ele pega e fala, não, tá bom. Aí ele fica murmurando, ele entrega um mau serviço, ele não vai ser promovido, ele vai reclamar da empresa, a empresa vai reclamar dele, ele vai viver um inferno na vida por 1 ano, 2, 3 ou até 20 anos, porque ele deu um sim no momento que era não, porque ele se prostituiu. Porque o negócio dele era uma coisa e ele aceitou outra por causa de dinheiro. E eu falo, eu não aceito coisas por causa de dinheiro. É isso aí. É isso aí. O dinheiro é consequência. É isso aí. Eu tenho que buscar aquilo que eu acredito. Não adianta eu entrar num lugar que não me encaixa. É isso aí. Ninguém compra um sapato, você calça 40 e compra um sapato 36 porque você achou bonito. Exato. Vai apertar teu pé toda vez que você pôr. Imagina um emprego, imagina um casamento, imagina alguma coisa que é esse sapato que você não tira nunca. Aí você vê pessoas vivendo uma vida de inferno, de tristeza, de infelicidade, porque ela trabalha naquilo que ela não gosta por causa de um recurso financeiro, por causa de dinheiro. Sendo que tem dinheiro para tudo. A galera chega para mim e fala, eu quero empreender e tal coisa tá dando dinheiro. Cara, você não tem nada a ver com isso. Teu negócio é comercial, o que você quer fazer? Hambúrguer. Teu negócio, você entende tudo de comédia, por que você vai abrir uma loja de sapato? Meu? Não tem a ver isso. Mas tá dando dinheiro. Cara, tudo dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. Eu lembro quando era criança, eu não entendia isso, mas a minha mãe falava assim, estuda. Porque senão nem para lixeiro, se você não tiver um diploma, nem para lixeiro você vai servir. Não consegue um emprego de lixeiro. E eu olho hoje em dia...
Você pode não ser o lixeiro, você pode ser o dono da empresa de reciclagem. Tem gente milionária trabalhando com lixo. Sim. Então a gente não enxerga isso. Acha que só tem dinheiro no negócio do outro ou no perfil daquele, aquele enquadradinho ali que a sociedade nos vomita essa verdade que não é verdade. Só pra gente entender, você disse sobre a pessoa, às vezes, aceitar uma coisa que não é a área dela, só que a gente falou alguns minutos atrás sobre o chefe de cozinha que inventou um negócio pro pessoal tirar foto, que são áreas totalmente diferentes. Como que você enxerga o momento de fazer uma coisa que não tem nada a ver com o que você trabalha? Porque eu imagino que as 54 empresas dele... do Stanley não são de cabelo. Eu tenho a resposta. Não, deixa o André falar. O convidado é o André, pô. Então tá, desculpa. Mas eu tenho a resposta. Mas você é o patrão. Não, vai, fala. Não. Sabe aquele aluno chato? Professor, eu. André, é contigo, meu. Como que identifica isso? Legal. Puta pergunta. Sabe o que é interessante? Obrigado. O André não é chefe de cozinha. Mais uma vez eu falo, não tá lá na minha... na minha certidão de nascimento ou na minha carteira de trabalho chefe de cozinha. Eu ocupo posições. Eu enxergo que eu sou empreendedor, eu empreendi já, eu fiz uma continha, outro dia eu comecei a listar e eu já empreendi em mais de 40 coisas diferentes. Então, eu estou empreendendo em restaurante, eu estou fazendo gestão de restaurante, mas eu não sou um restaurante. Certo. Você está ocupando uma função, uma posição e está abençoando famílias e pessoas através daquilo, mas o André não é só aquilo. Porque se eu fosse só aquilo, eu ia ser péssimo de compra, eu ia ser péssimo motorista, eu ia ser péssimo de outras coisas, de finança, se eu fosse só chefe de cozinha. Certo. Eu não sou aquilo. Eu me transformei e desenvolvi competências que eu precisava, porque eu lembro a primeira semana que eu estava com o jazz aberto, que eu fui pagar um boleto cheio de problema e lava a louça e corre, compra isso, compra aquilo. Falei, agora eu vou pagar os boletos que estão vencendo. Quando eu olhei no relógio, era 9h30 da noite. E eu fui pagar e não aceitava. E tinha saldo na conta e não aceitava aquele o pagamento porque já tinha passado do horário. Era até as 9 da noite. E eu tive que pagar no dia seguinte, com juros e juros de 10% de um boleto do dinheiro que eu não podia perder, porque eu estava vendendo almoço para comprar janta, inicial devendo juros para banco e perdendo dinheiro. Eu falei, peraí, eu tenho que aprender. O que eu vou fazer? Fazer esses pagamentos a primeira coisa do dia, porque depois vai aparecer uma coisa, outra, quando eu ver, já passou. Então eu comecei a fazer e desenvolver competência de gestão. E aí o André, chefe de cozinha, se tornou André gestor. Eu comecei a baixar livro, pesquisar na internet, conversar com gestão, pessoas de gestão e me tornei um gestor. E aí depois eu me tornei, na hora de fazer Samp Sky, o engenheiro falava, não dá para fazer isso. Peraí, eu vou ir pesquisar e tal. Não me tornei engenheiro, porque engenheiro precisa de uma competência. Eu sou ele, engenheiro. E aí comecei a estudar isso, engenharia, para conseguir conversar e falar no mesmo nível de igualdade. Peraí, isso dá, isso não dá. Isso é seguro, isso não é seguro. E a gente esquece. O cara faz uma faculdade de X, o cara faz medicina e ele acha que ele é médico. E aí ele entra, e é um grande problema, porque a gente acha, e o brasileiro é mestre em achar que médico é rico e vai dar certo na vida e tal. Só que eu olho para a vida de um médico, se ele não trabalha, ele não ganha. Ele tira férias não remunerada, e eu não quero isso para mim. Agora a gente está gravando aqui e meus negócios estão lá, faturando e dando dinheiro. E é isso que a gente tem que criar pra gente. Ó o orgulho do sócio. Coisa que não dependa da gente. Eu quero um sócio assim, ao meu lado. E aí, mas você não ia falar? Ia falar. Sabe qual é? E a gente ensina isso hoje em dia, tá? Sabe qual é a palavra-chave? Ecossistema. Sabe por quê? Não tem nada a ver com vidro, não tem nada a ver com sacada pro lado de fora, não tem nada a ver com... Não, tem sim, tem, porque lá tem um café. E lá já poderia ter um restaurante, lá poderia ter um monte de coisa, porque o que ele estava buscando era público, né? Era lead. Isso, então, era a fila, o que chamou foi a fila. Fila tem a ver com cliente? Tem, não tem a ver com grana. Grana é o final da história, entendeu? Então, olha só, e eu conto isso nas palestras. Eu passei, André,
Eu fiz biologia na Federal, passei em primeiro lugar, aí ganhei uma bolsa, fui fazer medicina fora do Brasil. Passei 6 anos fazendo medicina, fiz depois especialização, né? 2 anos, aí outra especialização 3 anos. Fiz 3 mestrados, 2 anos cada um, só que ia dentro, tá? Voltei para o Brasil, fiz 6 pós-graduações, fiz o doutorado, tudo para descobrir que eu não queria ser só médico. Caramba, quantos anos você tem? Pois é, não, é que tem muita coisa que vai em conjunto. Tem um roadmapzinho que eu mostro, tem um slide hoje que eu mostro pra galera entender. Mas tudo isso para eu explicar que eu não queria ser somente médico. Sim. E não tem nada contra, mas é que eu via que aquilo não tinha escala. Que aquilo ali não tinha 1 bilhão na minha frente, não tinha um IPO, não tinha um monte de ajuda para um monte de gente gerar emprego, construir coisa, fazer, obrar realmente, como fala na Bíblia. Não tinha nada disso. Por quê? Porque eu ia ser peão da minha força de trabalho. Eu ia ser um escravo eterno Vendedor da de minha horas. profissão. E eu viver vendendo hora. E a gente ensina sobre isso hoje em dia. Como é que você faz, irmão, para sair da curva? Porque tu tá indo na manada. Tu tá indo onde todo mundo tá indo. O que é? Plantão, plantão, plantão. Ou eu ganho por procedimento, ou eu ganho por cirurgia, ou eu ganho por consulta, mas se eu não tô, eu não ganho, morreu. Sim. Acabou. E outra, esse profissional médico, viu, André? Como muitos profissionais, principalmente da nossa cultura brasileira, eles sempre gastam mais do que ganham. Porque eles não entendem nada de gestão. Conclusão, não sabem nem gestão própria. Sim. Quanto mais E alheia. a sociedade cobra que ele já atingiu um nível de sucesso que ele tem que andar no melhor carro, na melhor casa, na melhor viagem de fim de ano. Ele se endivida e ele tem que dar plantão dia e noite, morrer de trabalhar. Eu canso de dar mentoria pra essa galera aí. Eu falo, cara, sai dessa roda, pula dessa roda e vai fazer outra coisa. Porque fica a história do ratinho, né? Tu falou em roda, agora eu vi o hamster. É aquilo. Você falou a palavra peão, né? Vocês estão falando de rodar e usou a palavra peão. E o André falou uma coisa pra mim alguns anos atrás que me marcou. Eu tava sentado com ele no restaurante dele e ele falou assim: eu não preciso de ninguém aqui para carregar a bandeja. Se eu quisesse alguém para carregar a bandeja aqui, eu faria uma esteira e ela carregaria a bandeja para mim. Eu preciso de parceiros e pessoas que estejam vendo um benefício. Aí você usava o lance da batata frita, né? Com o pessoal, tipo, ele fazia os garçons dele vender a batata frita porque tinha uma participação no lucro da batata frita. Aí já mudava o atendimento do restaurante. O garçom já não ia com aquela má vontade só. O que você quer? Quer isso? Tá bom, vou trazer. Não. O garçom já chegava e falava: e aí, não vai levar uma batata? Ó, a batatinha tá muito boa, tem uma batatinha diferente aqui. Então, esse lance da parceria. E entender que não é só cumprir uma tabela. Ele estudou pra caramba e podia estar aí trabalhando 20 horas por dia, aparentemente vivendo bem, né? E aí, vai ficar só girando essa roda? É isso. E o interessante é que, principalmente, e aí falando com a expertise que tu tem de Estados Unidos, né, a nossa, de Europa, isso a é minha algo... daqui, Zona Penha. Não reclame, não. Não, a família, agora eu tenho a família. Olha, tá vendo? Já tá... Uma vez por semana. Se a gente parar para analisar, isso tem muito a ver com a nossa cultura, não tem? Sim. No mundo todo, isso faz parte, mas aqui, principalmente, eu percebo que isso está muito mais enraizado, né? Essa não cultura financeira, investimento, a gente não parou para falar de investimento hoje, né? Porque se a gente fosse falar de investimento, com o que a gente já entende, a gente ia passar um podcast só falando de investimento. Mas se você olhar para a galera hoje, todo mundo começa a procurar esse assunto, mas é 1, 2, 3% da população. Tem países que a metade da população está muito ligada ao tema investimento. Todo mundo investe, quem é economicamente ativo. Por quê? Porque já está olhando lá na frente. Nós não temos isso ainda. Ainda estamos agarrados àquelas profissões antigas, né? E num modelo completamente tradicional. Porque você pode muito bem ser um médico, advogado, engenheiro, todas as outras profissões, né? Mestre, chefe, mas você tem um sistema, uma esteira de produto, como a gente fala, você tem empresas que rodam sem a tua presença, você faz investimento em algo que vai te dar uma rentabilidade. Isso não é discutido em roda. E se você vai numa roda quando a gente está batendo um papo, etc., e entra com esse assunto, depende de onde você está, você é o chato. Né? Você não é o precavido, você não é o visionário, você não é quem tem futuro. Você é o pé no saco. E isso tem que mudar muito ainda aqui no Brasil, viu? Sim. E aí? Pra onde vamos? Vamos pra casa, né? Tá bom, né?
papo, quando tá bom, a gente já tá aqui há 3h30, entendeu? Falando sobre isso. Trabalhar, ganhar dormindo, né, Andrezinho? Sabe o que eu acho bacana falar sobre tudo isso? Agora falar sobre bem-estar. Saúde e bem-estar, beleza. Que faz parte também. O que tem, André, na tua visão hoje que vocês voltaram o olhar, o radar, para... Não falo em saúde, que já é mais específico, mas o André é chefe, o André é empresário, empreendedor, olhando para o bem-estar. Porque, por exemplo, eu vejo o formato do Sky com a cafeteria, eu já vejo o bem-estar naquilo. Cafezinho, uma vista linda, entendo? Você vai lá, um espaço instagramável. Eu já entendo isso como um relax, como um ócio, como um lazer, né? Como entretenimento. E aí, o que está no radar hoje? Porque eu sei que tem uns projetos novos aí. Exatamente isso. Agora eu parei de querer vender produto, eu entendi isso. E eu falei, agora eu vou vender só experiência para as pessoas. Bem-estar, experiência. Porque isso é intangível. Tem pessoa que vai olhar e vai falar, isso aqui... As pessoas são muito materialistas. Então eu pego esse copo aqui e falo, esse copo vale X, Y, veio daqui, veio dali, o material é cristal, é vidro, é fácil eu tangibilizar o valor dele. Agora na experiência não. É isso aí. Então eu começo a entregar outras coisas para as pessoas. Então eu estou seguindo nesse segmento, estou querendo trabalhar com essa experiência aqui em São Paulo, inicialmente, porque eu vejo que São Paulo, o potencial turístico de São Paulo é absurdo. Não tenho nada contra Gramado, mas quando eu olho que Gramado é a capital turística nacional, eu falo, poxa, como que São Paulo perdeu esse posto? Exato. O potencial turístico de São Paulo é absurdo perto de Gramado. Exato. Então eu quero resgatar, cuidado aí Gramado, porque eu vou querer trazer esse título para São Paulo. E olha como é interessante, gente, aproveitando a visão do André, como dá para contextualizar com o que nós fazemos hoje. Olha como o tema realmente de vanguarda é experiência. Coloca o QR Code aí na tela que eu vou falar uma coisa interessantíssima agora. Olha só. Pensando na experiência do cliente, o que nós fizemos? A gente não fala mais de transplante capilar, que é o grande core business nosso, né? Não falamos mais de transplante capilar. O que nós falamos? Em programa capilar. Eu quero esse cliente 18 meses comigo para que eu acompanhe ele ao longo dos 18 meses, para que o melhor resultado dele possível seja alcançado com muita proximidade, com máxima entrega, com over delivery para esse cliente, para que ele fique o mais satisfeito possível, para que eu faça o melhor possível do meu trabalho e, ao mesmo tempo, fazendo com que ele pague menos. E aí a gente entra com um parcelamento em até 144 vezes, André. Entra com uma parcela a partir de R$ 299, para que realmente todo mundo possa ter acesso a esse tipo de serviço, que a gente consiga democratizar realmente transplante capilar, terapia capilar, mas com uma experiência que não existe no mercado. Essa visão não existia até a gente colocar isso em cima da mesa. Então olha como acaba sendo experiência. Então tá aí o QR Code, aproveita. Você aí, como foi falado aí de Gramado, o Gramado tá falhando, eu gosto parte. Gostei. Acaba inteligente. Se o seu Gramado tá falhando, não vá para Gramado, vá para Stanley's Ré. É isso aí? Isso aí, vamos preencher esse Gramado que tá falho. Gostei. Né? E a aparência faz parte também, né? É isso. Você acha que isso aqui foi... Você acha que nasceu assim? São muitos procedimentos. Eu lutei muito para chegar nisso. Andrezão, me diga lá, o céu é o limite? Nem sempre, né? Eu acho que não tem limite. Eu acho que você que se limita. O problema é que as pessoas se limitam. Eu não vejo limite para minhas coisas. Eu confio em Deus, acredito em Deus e Deus me fez imagem e semelhança dele. Ele criou tudo e ele me fez um criador. Então eu tenho que seguir a mesma imagem, senão eu estou fazendo coisa errada aqui. Que legal, que legal. Vale a pena falar pro pessoal visitar o Jazz Restaurante. Jazz Restaurante. Fica na Ana Rosa, né? Metrô Ana Rosa. É uma experiência realmente, porque ele tava falando sobre ser lixeiro, né? Que ele era lixeiro, ele pegava até uns negócios colchão, colchão fiquei sabendo da história do colchão. Bicicleta velha, tem uma Kombi dentro do restaurante. Tem uma Kombi no alto do restaurante. No teto, em cima do bar, moto pendurada. Tem um monte de instrumento musical pendurado. A experiência no Jazz Restaurante Eu já faço meu compromisso de ir lá visitar, muito legal, vale a pena. Vou te avisar. Vamos lá. Vale a pena. Já tô dentro. Vamos agora. Acabou de gravar. Vamos pro Jazz Restaurante. Sabe o que é legal? No momento que a gente entende
que existe a síndrome do impostor, né? Do cachorro vira-lata, de você não ser merecedor das coisas que você conquista. No momento que isso existe e você quebra essa crença limitante, você olha para o espelho e você entende que o único inimigo no mundo que você tem é aquele cara que está no espelho. O único cara no mundo que pode te limitar é aquele cara que está no espelho. No momento que você tem essa consciência, né, e você realmente segue os princípios, como a gente estava falando aqui, né, onde tudo comunga, onde a coisa certa, a coisa do bem é feita, tudo prospera, cidadão. E não fique olhando para o dinheiro. Quanto mais você olha para o dinheiro, mais ele corre de você. Olha para curar a dor de quem está ao redor, olha para deixar um legado, fazer algo que beneficie os demais, que aí você realmente encontra seu lugar, e o seu lugar como lugar de todos. Deus quer todo mundo com lugar ao sol, não é isso? Então você tem que procurar o seu lugar ao sol, mas depende de você, o resultado é seu, tá? Você que tem que correr atrás, não é isso aí? Isso aí. Muito bom. Fechou, pois muito bem. Quero agradecer meu querido amigo André Berti, nós vamos lá no Jazz Restaurante visitá-lo. Parabéns por essa ideia, por esse empreendimento genial, fantástico, que é o Sampa Sky, né, que é a criação tua. Né? Parabéns pela ação social, por tudo que tu contou aqui. Vamos marcar da gente fazer depois uma live para falar de empreendedorismo, para a gente ir nessa pegada, né, da galera entender o que a gente está falando aqui um pouco mais, bem estilo, Lá no Insta, bem estilo Instagram, bem estilo eu, Instagram. André Berti, segue lá. Eu, André Berti, né? B-E-R-T-I. Isso. @eu André Berti, né? Sigam, gente. segue O Daniel, né? O Daniel Pax, P-A-X, né? E quebra meu galho aí, gente. Segue Bittar eu com dois também. T's. Segue eu também. Stanley com Y. bombado, né? Stanley Bitar tá com estourado. 2 T's. Tá nada, tô batalhando ali pra caramba pra ver se o pessoal me dá uns views. Influencer. Tô pensando seriamente em partir pro TikTok, largar tudo isso aqui e ser um TikToker. Bora pras né? dancinhas, YouTuber. Mas é isso, gente. O papo foi fantástico, maravilhoso. De verdade, André. Porra, fiquei tão empolgado que quero lhe Já quer convidar assinar para uma o palestra. bacon. Vamos assinar o bacon. Quero lhe convidar para dar uma palestra para os alunos, para a gente falar um pouco mais sobre esse tema. E aí vamos nós três, vamos fazer isso aqui também para os mentorados nossos, para os alunos nossos, para a gente abrir um pouco essa visão, né? Trazer a visão do Dani com relação a todo o empreendimento que pode existir dentro do humor, do entretenimento, da gente falar sobre gastronomia, sobre culinária, sobre outros empreendimentos, misturar sobre o ecossistema que a gente falou aqui. Eu tenho certeza, e como eu prometi para vocês, eu sabia que esse papo ia render muitos ensinamentos, eu sabia que ia ficar recheado de informação, e eu tenho absoluta consciência que nós entregamos isso, viu? Arrebentamos. Eu gosto de juntar uns amigos assim. Show de bola, viu? Agora ele é seu amigo, tá vendo? Pode Pois usar. é, e logo em breve, sócios. Vocês verão a nossa empresa sobre isso, viu? Eu quero provar esse bacon aí. Eu preciso dizer que eu quero ser sócio, pô. Então, eu vou comer o bacon. Gente, alguma consideração final? Foi um prazer. Se inscreve aí. Fechou. Grande beijo, grande abraço e fiquem com Deus, viu?